as explicações que eu tentei dar sobre o padrão ouro e a sua crise certamente foram muito resumidas e incompletas. Então, eu gostaria de recomeçar hoje discutindo as contradições do padrão ouro, mostrar exatamente o seu processo de substituição por um novo sistema monetário bastante enigmático, como nós já vimos ontem, quer dizer, o papel moeda puramente simbólica, sem nenhuma espécie de lastro. E a partir exatamente dessa análise da transformação dos sistemas monetários no capitalismo contemporâneo, introduzir então a parte histórica, que é a disputa pela hegemonia entre os Estados Unidos e a Inglaterra no período de entreguerras, a crise de 1929, a teoria keynesiana, a política anticíclica e a decomposição do sistema econômico mundial no período de entreguerras e o início da sua recomposição ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver se tudo isso dá para ser feito hoje, no tempo que nós dispomos, mas como o curso ainda continua, não vamos ficar muito preocupados. O que não der para esclarecer totalmente hoje, amanhã poderemos tentar esclarecer melhor. Então, começando do começo, eu tinha explicado ontem que o padrão ouro é basicamente um sistema monetário em que o dinheiro é uma mercadoria, como qualquer outra, quer dizer, na sua essência é um produto do trabalho humano, é um produto do trabalho social, ouro, e durante muito tempo foi prata também, e antes de ser ouro e prata, muitas outras mercadorias serviram em ocasiões diferentes também como moeda, portanto um sistema de moeda-mercadoria. Num sistema dessa espécie, a moeda tem um valor próprio, tem um custo social de produção próprio. Ele não depende da quantidade, não depende dos preços dos outros produtos, quer dizer, a relação de valor entre uma moeda de prata ou de ouro com um copo de água mineral, um maço de cigarros, um automóvel, etc., é uma relação, vamos dizer, razoavelmente constante e, em última análise, proporcional ao tempo de trabalho social necessário a produzir um copo de água mineral, um maço de cigarros, um automóvel e aquela unidade de metal precioso. Está claro isso? Pois bem, nesse sentido, o sistema tipo padrão ouro, o sistema de moeda-mercadoria, apresenta uma vantagem muito grande. Quer dizer, o padrão monetário, a moeda como medida do valor, independe de qualquer manipulação. Ela pode variar, não é fixa. No caso do ouro, por exemplo, quando se descobriram novas minas de ouro, no Brasil no século XVIII, na Califórnia, lá por volta do meados do século XIX, mais tarde ainda no século XIX na África do Sul, o ouro ficou mais barato. Então a moeda de ouro se desvalorizou em relação às demais mercadorias. Vejam bem, a moeda, por exemplo, de ouro, não tem valor fixo, mas tem um valor que lhe é dado objetivamente pelo tempo de trabalho social necessário à produção de 1 grama de ouro, de 1 quilo de ouro. Vejam bem, o ouro, com toda a sua monetização, ou seja, seu uso enquanto moeda, ou sua eventual desmonetização, a ideia de que deixe de ser moeda, ela sempre vai conservar um valor próximo aos seus custos de produção. Uma ilustração disso é o que aconteceu agora no Brasil, ano passado, em Serra Pelada. Quer dizer, aquele ouro que está sendo garimpado em Serra Pelada não teria podido ser produzido ao nível baixo do preço do ouro que havia até, digamos, 1970. Então, nessa época, o custo de produção do ouro de Serra Pelada tornaria o empreendimento antieconômico, não comercial. O preço do ouro subiu, por várias razões ligadas à crise. Hoje ele está por volta de $600 a onça. Onça é uma medida de peso. E, consequentemente, uma série de minas, depósitos de ouro jazidas, que eram muito caros explorar quando o preço do ouro era mais baixo, passam a ser explorados. Tá certo? Então, ouro tem um preço, tem um valor,
que é dado, em última análise, pelo custo necessário à sua produção, como petróleo, como qualquer outra mercadoria. Então, um sistema monetário baseado numa mercadoria, por exemplo, o ouro, tem essa neutralidade. Quer dizer, nenhum governo, nenhum grupo, ninguém pode, vamos dizer, mais ou menos arbitrariamente, alterar o seu valor. Portanto, alterar o sistema de preços, alterar o nível de preços. Inflação em ouro não existe, a não ser quando o ouro se desvaloriza. Isto é, quando ele torna-se mais fácil de ser produzido. Deflação em ouro não existe, a não ser quando o ouro se torna escasso, por alguma razão. Então, existe, por parte do pensamento liberal, por parte dos que acham que o sistema deve funcionar automaticamente através dos mercados, uma tremenda nostalgia pelo padrão ouro, que é uma espécie de idade de ouro dos economistas, vamos dizer, mais conservadores, que achavam que o verdadeiro capitalismo era do século XIX, quando, por suposto, estava em vigor o padrão ouro. Muito bem. Na verdade, o padrão ouro desapareceu, não foi por acaso. Foi por um processo no qual ele mostrou uma série de contradições, ou, se quiser, uma série de limitações. Duas das quais eu gostaria de salientar aqui, e vocês acham que vão entender melhor como é que funciona um sistema monetário, ouro ou não ouro. O primeiro é o fato de que a quantidade de ouro que se pode dispor é relativamente inflexível. Depende muito das jazidas que se descubra. E, portanto, aquele M, deixa eu recordar a vocês, porque aquela equação nós vamos precisar, viu? Eu disse a vocês de que numa economia qualquer, se você multiplicar os preços de todas as mercadorias vezes a quantidade com que elas estão sendo vendidas e compradas, transacionadas, a soma disso aqui deve ser igual necessariamente ao estoque de meios de pagamento, ao meio circulante, tá certo? Ao número de cruzeiros, no caso do Brasil, dólares, etc, etc, vezes, desculpe, a velocidade média de circulação desses mesmos cruzeiros, o dólares, etc, etc. Eu expliquei isso ontem. Pois bem, no caso do padrão ouro, esse M é comparativamente constante. Não dá para multiplicar à vontade, como acontece com uma moeda fiduciária, ou seja, uma moeda que é um símbolo, que é um papel, que tem valor porque tem curso forçado, etc., como eu expliquei ontem, tá claro? Pode ser multiplicado, pode ser recolhido, quer dizer, o seu valor pode ser manipulado. Agora, essa inflexibilidade, nós vamos ver logo mais, atrapalha bastante. Eu vou mostrar a vocês alguns dados que eu acho bastante interessantes. Entre 1816 e 1848, o estoque de ouro no mundo inteiro cresceu a apenas 0,1% ao ano. Ou seja, quase não cresceu. Foi uma época em que não havia quase produção de ouro no Brasil, no mundo. Estou lembrando agora que nesse período o ouro brasileiro estava acabando. Lembram? Na época da independência, as jazidas mineiras, que eram as grandes jazidas em exploração naquela época no mundo, já estavam praticamente esgotadas. Ao mesmo tempo, a moeda total nas principais economias mundiais estava crescendo 1,4% ao ano. E a moeda fiduciária, quer dizer, a moeda que não tinha cobertura de lastro, também estava crescendo 1,4% ao ano. No período seguinte, 1849 a 1872, a quantidade de ouro monetário cresceu 6,2% ao ano. Quer dizer, um enorme crescimento que se explica pela descoberta das riquíssimas jazidas de ouro, principalmente na Califórnia. E parece também um pouco na Austrália. Então, de repente, se descobriram jazidas de ouro, produziu-se
bastante ouro em comparação com o estoque pré-existente, e com isso o ouro monetarizado também cresceu a uma porcentagem bastante elevada, 6,2% cada ano. Quer dizer, ela dobrava cada 11 anos. A oferta total de moeda, nessa época, cresceu menos, 4,2%, e a moeda fiduciária, 6,5% ao ano. No período seguinte, 1873 a 92, novamente, a produção de ouro caiu muito. Quer dizer, se esgotaram as principais jazidas e, consequentemente, o acréscimo dos estoques de ouro monetário foram bastante pequenos. Porém, a moeda total cresceu 3,3%, sendo que a moeda fiduciária cresceu 4%. E, finalmente, no período de 1893 a 1913, novamente descobertas de jazidas de ouro na África do Sul elevaram a produção para 3,6%, a oferta total de moeda 4,3% ao ano e a moeda fiduciária 5,4%. Vejam, esses dados foram compilados por um famoso autor sobre assuntos monetários chamado Robert Triffin. Ele tem um livro em português que se chama O Sistema Monetário Internacional. E nesse livro ele conseguiu compilar as estatísticas históricas que se referem até 1885, mais ou menos, apenas a 3 países, mas que eram os principais países da economia capitalista mundial: a Grã-Bretanha, França e os Estados Unidos. E, no período final, de 1885 em diante, até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, esses dados se referem a 11 países, que eram os principais países industrializados da época. O atual Clube dos 10, que inclui Alemanha, Itália, além dos 3 já mencionados, França, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, etc., etc., e mais a Suíça. Enfim, embora isso não possa exprimir toda a oferta de moeda no mundo inteiro, não há dados de todos os países, isso reflete os principais países e, consequentemente, mostra essa inflexibilidade, essa irregularidade no crescimento do estoque de ouro monetário. Ao passo que a moeda fiduciária ela vai crescendo bastante mais e de uma forma relativamente mais constante, quer dizer, a partir dos meados do século, entre 4% e 6,5%. Qual é o problema? Que problema que dá essa inflexibilidade? Bom, no plano mundial, se o comércio cresce, se as trocas entre os países crescem, e se a necessidade de fazer pagamentos cresce junto, que é lógico, mas uma moeda que se utiliza para fazer esses pagamentos não cresce, se cria um estrangulamento. Então, a expansão do sistema econômico mundial, dentro daquela divisão internacional do trabalho que eu descrevi ontem, ela seria contida, ela seria barrada por falta de numerário. Na medida em que cresce o volume e o valor, sobretudo, das mercadorias exportadas e importadas por cada um dos países, e mais países vão entrando nesse bolo, nessa ciranda de trocas comerciais e também financeiras, a quantidade de moeda tem que crescer junto, por aquela equação, lembram? Que eu mostrei, quer dizer, a quantidade de moeda tem que corresponder ao valor trocado, o P vezes o Q. A quantidade de mercadorias, sacas de café vezes o seu preço, número de automóveis exportados vezes o preço de cada um. Soma tudo isso, você tem a quantidade de moeda que se precisa. E em determinados períodos longos, principalmente aqui, 1816 a 48 e 1873 a 92, o estoque de ouro não cresce quase, cresce muito menos que o volume de comércio internacional. Então o que acontece na prática é que a moeda papel, a moeda bancária, começa a substituir o ouro, principalmente nesse período aqui.
E essa moeda bancária é a libra esterlina. Então a libra esterlina passa a funcionar como se fosse ouro. Eu mostrei ontem a vocês que a Inglaterra foi um enorme exportador de capital. Quer dizer, emprestava dinheiro a todo mundo, principalmente aqui na América Latina, na América do Norte, na Ásia, nos antigos domínios que ela estava povoando, na Austrália, enfim. Havia enorme quantidade de libras facilmente levantadas no mercado financeiro londrino. Então, muitos países, dada a enorme hegemonia econômica da Inglaterra sobre o sistema, aceitavam e guardavam as libras como se fosse ouro. Então, na verdade, o que explica, diz o Triffin, a persistência e o comparativo bom funcionamento do padrão ouro, foi, na verdade, que havia um padrão libra por detrás. Quer dizer, a moeda da nação hegemônica se prestava, na verdade, ao papel que, teoricamente, o ouro estaria prestando. Bem, e no plano nacional, qual era o problema? É que essa inflexibilidade supunha o seguinte: o país que, por alguma razão, tivesse um desequilíbrio na balança de pagamentos. E eu penso ter explicado isso ontem, quando eu respondi uma pergunta por escrito. Me perguntaram o que é um desequilíbrio na balança de pagamentos, o que é um déficit, o que é um superávit, o que é um saldo negativo, o que é um saldo positivo na balança de pagamentos. Eu vou repetir a resposta para deixar bem claro para vocês. Talvez alguém não tenha, pelo menos, guardado a resposta. Se considera um saldo positivo quando o país, em determinado ano, recebe ouro, no caso do padrão ouro, ou seja, recebe divisas, quer dizer, além das mercadorias que ele importa, dos serviços que ele compra de outros países do mundo, ele recebe ainda pagamentos em ouro que vão se acumular em suas reservas, ou seja, suas reservas para pagamentos internacionais crescem. Considera-se que o balanço de pagamentos tem um saldo negativo, tem um déficit, quando há saída de ouro. Quer dizer, quando o país, para fechar as suas contas, falou-se muito isso no passado, vamos zerar o ano, zerar 82, para fechar o ano, o país teve que tirar uma parte do seu tesouro, do seu ouro, e transferir a outros países. Quer dizer, uma redução líquida das reservas do país. Isso chama-se saldo positivo, saldo negativo. Pois bem, no padrão ouro, eu estou voltando uma explicação que eu dei ontem, mas que eu gostei da melhor, mais nítida, mais detalhada. Se o ouro funciona como moeda entre os países e dentro de cada país, esta era a ideia, no momento em que o país está pagando ouro a outros, isso poderia acontecer sem nenhuma culpa dele, bastaria, como acontecia muito, a queda dos preços do seu principal produto de exportação, no caso do Brasil era café. Então o preço do café caía, o Brasil não podia deixar de comprar o que comprava no exterior, que era essencial à sobrevivência da sua classe média. Então a diferença é que você paga em ouro, e como o Brasil e muitos outros países. E qual era a consequência disso? A consequência disso é que o país teria então que reduzir a sua circulação monetária. Ou seja, mesmo que o ouro não circulasse diretamente, como geralmente nunca circulou, o papel que representava o ouro teria que ser recolhido. Ou seja, teria que haver uma baixa nos preços, teria que haver deflação. Eu tenho a impressão que poucos de vocês assistiram alguma vez na sua vida uma deflação. Eu nunca assisti. Eu nunca vivi em qualquer país em que tivesse havido continuamente baixa de preços. No século XIX, no entanto, vocês talvez vão se espantar. No século XIX, as deflações foram mais frequentes que as inflações. Os níveis de preço no fim do século XIX eram mais baixos do que no início. Quer dizer, houve inflação, houve deflação. Quando eu falo no século XIX, sem dizer qual é o país, vocês já podem saber que é basicamente a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e os grandes países europeus. França, Alemanha e tal. Quer dizer, ninguém se lembra de levantar isso em relação ao Brasil, ou em relação à Argentina, ou em relação ao México, porque esses países são considerados de outra natureza. Mas nos países centrais, nos chamados países principais do sistema, havia muita deflação. Isto é, os preços, em vez de subir, decresciam,
Não é que decrescia uma vez, eles ficavam decrescendo, vamos dizer, ao longo de 1, 2 ou 3 anos. Nos anos 30 ainda, no começo da crise dos anos 30, houve deflação. Quer dizer, os preços foram caindo mais ou menos sistematicamente, tanto como estão subindo hoje. Imagine a inflação ao contrário. Quer dizer, uma coisa, hoje nós estamos acostumados que uma coisa que custa 100 cruzeiros no começo do ano, ninguém se espanta se custar 200 cruzeiros no fim do ano, no começo do ano seguinte. Já há 3 anos em seguida que estamos com inflação de 100%. Deflação é o oposto. Imagine uma coisa que custa 100 cruzeiros no começo do ano, no fim do ano deve custar 50. Bom, as deflações não precisam ser tão violentas. Basta pensar que uma coisa custa 100 cruzeiros no começo do ano, no fim do ano custa 80, por exemplo, ou 85. Mas não é uma coisa, todas as coisas. Tá certo? Bom, talvez você esteja imaginando que isso deve ser formidável. Porque a inflação é tão chata, ela prejudica tantas pessoas, a gente se irrita tanto, embora já esteja acostumado com ela, que ter o contrário até que seria altamente interessante. Quer dizer, pagar cada vez menos pelas coisas, em vez de pagar cada vez mais. No entanto, a deflação, do ponto de vista da atividade econômica, é péssima. A deflação causa crise e recessão imediatamente. E eu acho que não é difícil entender por quê. Veja o seguinte, um capitalista, um empresário, que vai fazer um investimento, que vai, por exemplo, construir uma nova fábrica, ele tem uma certa previsão do preço pelo qual ele vai vender o produto dele. Ele tem que ter, isso é vital, para saber se esse investimento vai dar lucro ou não. Ele tem uma previsão dos custos, quanto ele vai pagar de salários, quanto vai pagar de matéria-prima, quanto vai pagar de energia, e tem a expectativa de cobrar um certo preço que vai lhe permitir recuperar esses custos e ter um lucro. Agora imagine se esse preço está caindo, quer dizer, ele sabe que o produto que ele vai produzir daqui a 1 ano e meio, quando a fábrica ficar pronta, será menor do que está sendo hoje. Você pode dizer, bom, mas os custos dele possivelmente vão cair também. Mas isso ele não tem tanta certeza assim. Ele não pode garantir a ele próprio que os custos vão cair. Agora, ele está vendo que os preços vão cair. A deflação mata totalmente o investimento. Quer dizer, em inflação é difícil fazer a previsão, mas ela dá uma certa injeção de otimismo. Quer dizer, em inflação se vende tudo, e geralmente a preços crescentes. É verdade que os custos também são crescentes, mas as pessoas, muito logicamente, pensam aquilo que elas vão obter. Você vai ter mercado, você vai ter procura pelo seu produto. Em inflação, tudo se vende. Em deflação é o contrário. Por que em deflação não se vende? Porque o consumidor espera. Quem é que vai trocar o carro em janeiro se ele sabe que em maio o carro vai ficar mais barato? Quem é que vai trocar em maio se ele sabe que em novembro vai ficar mais barato ainda? Então há uma relativa retração da procura. E esse é um novo termo para vocês, mas é importante. Há um aumento da preferência pela liquidez. Preferência pela liquidez é um conceito de Keynes, que no caso é importante e adequado. Significa a preferência para guardar a riqueza da gente em moeda. Quem é que faz isso hoje? Ninguém, né? Quer dizer, ninguém é louco de pegar seu dinheiro e guardar em cruzeiros. Não em crédito de poupança, tudo bem, mas guardar na conta do banco e não paga juros. Porque esse dinheiro se desvaloriza rapidamente, ninguém faz isso. Porém, com deflação é lógico que faça. Quer dizer, em vez de você comprar uma casa, você fica com dinheiro porque essa casa vai ficar mais barata. Tá certo? Em vez de você comprar qualquer aplicação, você guarda o dinheiro, porque o dinheiro está se valorizando. Esse aumento pela preferência pela liquidez aumenta enormemente os juros, porque ninguém quer emprestar dinheiro, portanto, dinheiro para emprestar é muito escasso. Ninguém quer formar estoques, porque os estoques estão se desvalorizando, porque os comerciantes de jeito nenhum querem comprar mercadoria para outra estação, porque quando chegar lá vai ficar mais barato do que está hoje. Então isso causa recessão imediatamente. Se vocês usarem a imaginação, pensarem esse mundo em negativo, esse mundo inflacionário no qual nós vivemos, creio que vocês concordarão comigo, e a experiência histórica confirma totalmente, que crise e deflação andam juntos. Quer dizer, quando há deflação, há crise, quando há crise, há deflação. Não agora que nós temos inflação e crise. Isso é uma novidade,
porque o capitalismo mudou em certos aspectos. Mas, voltando então à história do padrão ouro, do ponto de vista nacional, essa inflexibilidade levaria imediatamente a uma crise enorme. Quer dizer, por qualquer acidental queda nos preços de exportação, ou no aumento no preço de importação, como foi o caso do petróleo, em que o Brasil e todos os demais países foram obrigados a pagar 5 vezes mais por um produto essencial que não podiam deixar de importar, a crise do petróleo no padrão ouro levaria imediatamente a uma enorme redução do potencial monetário do país, consequentemente a uma queda dos preços internos, consequentemente a uma queda dos investimentos, a uma queda da demanda e crise. Crise bastante séria. Evidentemente, isso não é uma boa, né? Além disso, uma outra contradição que acabou praticamente forçando a eliminação do padrão ouro é que ele exige uma forte disciplina. Quer dizer, a quantidade de moeda é alguma coisa que é dada pelo comércio externo. Cada país tem a quantidade de ouro que tem, na medida em que vende mais do que compra dos outros países, a não ser, excepcionalmente, que seja um país produtor de ouro, que são pouquíssimos, hoje é só a África do Sul. Então, praticamente todos os países só podem adquirir ouro e, consequentemente, ter mais possibilidades de aumentar o M através do comércio externo. O comércio externo não depende só do país, depende dos outros também. Então, o padrão ouro impõe uma disciplina monetária muito estrita. Não há possibilidade de fazer inflação no padrão ouro, a não ser quando, como eu já disse, o ouro, ele mesmo, por alguma descoberta de jazidas, por acaso se desvaloriza. Agora, isso do ponto de vista político pressupõe uma grande estabilidade. Quer dizer, tudo normal, a rainha Vitória, na maior parte desse século, dá à Inglaterra uma grande estabilidade política. Já os Estados Unidos não. Nos Estados Unidos, nessa época da Guerra da Secessão. Na Guerra da Secessão, o padrão ouro foi embora. Quer dizer, não há nenhum governo metido numa guerra, seja numa guerra civil, seja numa guerra externa, que se paute pelo padrão ouro. Por quê? Porque o padrão ouro exige necessariamente que o governo não gaste mais do que aquilo que ele arrecada. Ele não pode fazer moeda. Ele só pode arrecadar tributos. Ora, no momento da guerra, você aprovar uma lei que aumenta os impostos, procurar arrecadar mais para então começar a pagar, evidentemente não dá. Quer dizer, a rapidez de mobilização de recursos tem que ser máxima. Então se suspende o padrão ouro e o governo põe a guitarra a funcionar, emite ou imprime o dinheiro que precisa, arma os exércitos, etc, etc. Então o padrão ouro, ele tem uma contradição óbvia, na medida em que a história do capitalismo não é uma história de perfeita estabilidade política. É excepcional o país, como a Inglaterra, que durante 100, 200 anos mantém o mesmo regime político, bonitinho, não há muitas crises e assim por diante, e mesmo a Inglaterra, na época das guerras, praticamente suspendeu o padrão ouro. As guerras externas. Agora, um país como o Brasil, um país como a Bolívia, um país como todos os países da América Latina e hoje da Ásia e da África, em que o regime muda, a Constituição muda, há momentos de choque, de crise política bastante frequentes, é totalmente impossível manter a chamada disciplina do padrão ouro. O que faz com que os cidadãos e os pensadores dos países centrais, dos países que conseguiram aparentemente manter a disciplina do padrão ouro, olhem com um certo menosprezo para nós. Bem, explicado isso assim, eu acho que surge a pergunta lógica: qual é o outro sistema que não tem esses defeitos? E que defeitos tem? Porque, afinal de contas, hoje o padrão ouro de fato não existe mais. O que é uma moeda fiduciária? Ou seja, o que é um sistema monetário baseado numa moeda fiduciária? Bem, ele tem alguns problemas também. E a melhor forma de explicar isso seria pegar um pouco sua história. Na verdade, sempre houve moeda fiduciária. Ela não é posterior ao padrão ouro. Ela é até anterior. Isto é, o chamado moeda papel, cuja
forma principal, não é a única, era a nota bancária. A nota bancária é essencialmente um instrumento de crédito, que não tem nada, em princípio, a ver com moeda. Quer dizer, é uma nota promissória. Alguém me empresta 5.000 cruzeiros. Eu digo, olha, eu vou te devolver depois do carnaval. Diz, me dá um papel aí. Então eu pego um papel e escrevo. Eu, Paulo Singer, declaro que devo a João de Tal 5.000 cruzeiros que me comprometo a devolver contra a apresentação desse documento no dia 17 de fevereiro de 1983. Isso é uma nota promissória. Isso não é uma moeda, tá certo? Isso é um instrumento pelo qual eu estou confessando uma dívida e me comprometendo a liquidá-la numa data certa. Agora, se em vez de Paulo Singer eu for alguém proprietário de um lastro, isto é, que publicamente todo mundo sabe que eu tenho um porão cheio de ouro, que é a verdadeira moeda, e portanto que essa nota será tranquilamente transformada em ouro na hora que alguém quer chegar ao meu guichê, o João, que me emprestou esse ouro, esse dinheiro, 5.000 cruzeiros, que depositou esse dinheiro comigo, em vez de chegar lá e querer o ouro que pode ser roubado, ele conserva a minha nota e a passa a outro. Ele paga com essa nota. E o outro ao outro, e o outro ao outro, etc, etc. E aí ela se transforma em moeda. Transforma-se em meio de pagamento. Olha, gente, isto é o pulo do gato. Isso é extremamente importante. A distinção entre instrumento de crédito e moeda. Essa distinção não existe. Melhor, ela existe e não existe conforme o caso. É muito fácil determinados instrumentos de crédito virarem moeda. Quando é que elas viram? Quando os credores usam para fazer pagamentos uns aos outros. E ninguém cobra do primeiro que emitiu a nota. Está claro? Ora, isso acontecia sempre. Quer dizer, os bancos sempre emitiram notas. E essas notas circulavam tranquilamente, porque todo mundo sabia que aquele banco tinha muito ouro, e, portanto, se alguém quisesse ouro realmente, chegava lá e recebia seu ouro. Não sei se alguém de vocês, isso é verdade que foi São Paulo, a Folha de São Paulo não é tão lida aqui, mas foi uma piadinha de um depositante da Delfim, que chegou no guichê e disse, quanto que eu tenho aí? Sei lá, X quantia. Ele disse, eu quero ver. Aí então ele olha as notas, faz assim e diz, bom, pode deixar aí então. Agora eu vi. Essa piadinha me lembra muito o problema da moeda fiduciária. Quer dizer, muitas vezes ocorria que as pessoas em dúvida iam ao banco com as notas, pediam o ouro, recebiam o ouro e devolviam imediatamente. Ah, bom, agora eu vi que tem ouro aí mesmo. Chegou a acariciar um pouco e devolve, porque era um perigo muito grande você ter ouro na sua casa. Mas que a nota era mais fácil de guardar e algumas vezes mais protegida. Era do tipo do traveler check. Tinha que ter contrassinada para valer, etc. Havia vários truques. Bom, então você tem moeda fiduciária sempre funcionando ao lado do ouro. Mas ela é precária. Por que ela é precária? Porque o banco que emite essas notas, ele não faz isso pelos belos olhos dos seus clientes, só para que eles tenham mais facilidade em circular aquelas pedacinhos de papel, em vez de andar com sacos de ouro nas costas. Ele faz isso para ganhar juros. Quer dizer, o banco emite notas para emprestar a juros. Ora, isto é fatal, porque o banco ganha mais, quanto mais ele emite. Quer dizer, ele vai emitir valor em notas bancárias, que são notas promissórias do banco. Ainda alguém ontem lembrou que estava escrito se pagará, com erro de português, ao portador dessas R$1.000 ou R$5.000, lembra disso? Um cruzeiro e tal, que é uma reminiscência da nota bancária, uma nota promissória. No entanto, geralmente os banqueiros abusavam, se não todos, alguns. Quer dizer, ele tinha 1 milhão em ouro, emitia 1 milhão, tudo bem, não voltava nada, emitia mais 1 milhão, e mais 1 milhão, e mais 1 milhão, e mais 1 milhão. Teoricamente, enquanto as pessoas, cada um individualmente, achava que aquela pouca quantia de ouro que estava na sua nota tinha lá no banco, tudo bem. Ele podia emitir 10 vezes, 15 vezes, enfim, qualquer múltiplo do seu lastro. Mas aí do momento que corresse o boato de que o banco não tem aquele dinheiro, que ele emitiu muito mais notas que o seu ouro que estava lá, que é o que ele realmente fazia. Aí se dava a chamada corrida bancária. Quer dizer, as pessoas faziam fila e queriam realmente receber seu ouro. E aí, evidentemente, o ouro não chegava a todos.
Agora vem uma informação atual. Todos os bancos são, a rigor, insolventes. Quer dizer, se todos nós, não só estamos nessa sala, mas todos nós somos depositantes em bancos à vista, fôssemos querer retirar nosso dinheiro, nós não poderíamos fazê-lo. Esse dinheiro não existe à nossa disposição, só existe porque não é retirado. Por isso, os pouquíssimos que vão realmente retirar para fazer feira, para pagar táxi, enfim, para qualquer gasto pequeno, 10 mil cruzeiros, 50 mil cruzeiros, até 500 mil cruzeiros, prontamente podem receber. Mas se todo mundo quisesse retirar o dinheiro que tem no banco à vista, não poderia fazê-lo. Os bancos todos são insolventes. E não há tramóia nisso. Os entendidos sabem. Porque o negócio do banco é emprestar, tomar dinheiro emprestado a curto prazo, o mais curto é à vista, não tem prazo, e emprestar a longo prazo. Quer dizer, os bancos internacionais recebem depositantes, por exemplo, depósitos dos petrodólares, do excesso de dinheiro dos países que nos vendem petróleo, há 6 meses. E emprestam a países como o Brasil há 8 anos, há 10 anos, há 15 anos. Está claro? Só assim que eles podem cobrar de nós um juro muito mais alto do que aquele que eles pagam ao seu depositante. Está claro? E é dessa diferença de juros que o banco tira o seu lucro, cobre suas despesas operacionais. Então o negócio bancário é sempre uma espécie assim de patinação em gelo fino. Quer dizer, depende da fé do público. A palavra fiduciária, moeda fiduciária, significa precisamente isso, uma moeda que depende da fé do público. Bom, ao longo desse século de padrão ouro, muita nota bancária funcionou. E muito banco quebrou também com corrida bancária. Até que lentamente foi se verificando que havia que disciplinar os bancos, que o banco não é um negócio qualquer, uma mercearia, um bar que se abre na esquina, é um negócio que pode arruinar, ou pode, pelo contrário, enriquecer muita gente. Eu não sei se vocês alguma vez pensaram nisso, mas você pode, através, pura e simplesmente, do crédito, criar uma classe dominante. Você pode transformar um indivíduo num capitalista só através do crédito. Ele não precisa herdar nada. Se a pessoa puder ir ao Banco do Brasil e levantar, hoje sei o quê, 5 bilhões de cruzeiros, claro que ele vai ter que devolver esses 5 bilhões, mas vai devolver em 10 anos, com certos juros, tal. Nesse meio tempo ele pode abrir uma tremenda empresa e transformar-se num supercapitalista. O crédito é uma forma de criar uma classe dominante. Aliás, quem percebeu isso foram o Proudhon, os proudhonianos, etc., que imaginavam restabelecer ou estabelecer a igualdade social única e exclusivamente garantindo igual crédito para todos. Todos seriam capitalistas porque todos poderiam obter empréstimos bancários à vontade. Fechando esse parênteses, um passo extremamente importante na evolução do sistema monetário foi dado exatamente pela disciplinação dos bancos emissores de moeda através dos bancos centrais. Então, na verdade, a emissão da nota bancária passou a ser uma atribuição exclusiva de um banco, só de um banco, e esse banco sob o controle do governo. Essa foi a única forma de evitar que os bancos abusivamente multiplicassem a emissão de notas deles para ganhar mais juros. Além do poder político tremendo que isso dava ao banqueiro particular, que podia favorecer seus parentes, seus amigos políticos, eleger figuras, e de fato faziam isso. Quer dizer, realmente o poder do dinheiro no capitalismo dificilmente pode ser exagerado, é muito grande. Bom, para resumir e ir mais adiante, quando se dá uma corrida bancária no padrão ouro, quando o público, por alguma razão, desconfia que aquele ouro que ele deveria receber, que está lá na nota, não existe no banco e corre, o governo decreta a inconversibilidade da moeda. Essa é uma outra palavra importante. Moeda conversível, moeda inconversível. Moeda, ou seja, a conversibilidade da moeda. Isso geralmente se pensa em relação ao ouro. Quer dizer, converter o papel em ouro. Então, já que os bancos não têm ouro, antes que eles quebrem, muitas vezes chegavam até a bancarrota, o governo suspendia por lei a conversibilidade dessas notas dos bancos, ou do seu banco, em ouro. O que ele fazia então?
ele impunha curso forçado, coisa que eu expliquei ontem. Está claro? Assim que nasceu o curso forçado. Então, acho que geneticamente, pegando essa historinha, vocês percebem de imediato que a moeda fiduciária, ela foi descolando do lastro. Ela nasceu junto com o ouro, junto com a moeda mercadoria. Ela era uma espécie de sombra do ouro, quer dizer, sombra que foi se fazendo cada vez mais comprida, não é? Cada vez se distanciando mais. E esse quadro mostra isso, quer dizer, o volume de moeda fiduciária como reserva internacional cresce mais do que o estoque de ouro. O estoque de ouro, que era metade de toda a moeda no começo desse período, no fim acaba sendo muito pouco. E chega um momento em que a inconversibilidade passa a ser permanente. Esse que é o fim do padrão ouro. Dentro de cada país. Entre os países, no entanto, continua. Ainda uma coisa importante dizer a vocês. A moeda fiduciária, ao contrário da moeda de ouro, da moeda mercadoria, ela permite toda a flexibilidade. Quer dizer, esse M pode ser manipulado à vontade. Não tem o defeito do ouro. O governo pode emitir quanto quiser. É uma decisão política. É claro que ele paga um preço. Quando ele emite moeda, a quantidade de moeda em circulação começa a crescer mais do que esse Q aqui, do que a quantidade de mercadorias que há efetivamente para comprar. Consequentemente, pode acontecer que o P suba. Aí aquela equação que eu pus ontem na lousa, que eu disse que nem sempre é verdadeira, pode se tornar verdadeira. Quer dizer, você pode criar inflação através da emissão de moeda fiduciária. E isso ocorre de vez em quando. Quer dizer, há uma certa propensão a fazer inflação. Não vou dizer que sempre a inflação é causada por isso. Muitas vezes não é também. Porém, existe essa possibilidade, que no ouro não pode haver. No ouro só pode haver deflação. Inflação muito difícil. Essa inflação, no caso da moeda fiduciária, ela cria imediatamente um déficit no balanço de pagamentos. Ela tem uma repercussão negativa sobre o balanço de pagamentos. Por quê? Porque na medida que sobem os preços, agora já estamos no Brasil de hoje, isso é fácil entender, os produtos exportados vão ficando mais caros. Quer dizer, custa mais produzir 1 quilo de café, 1 quilo de soja ou um automóvel para vender no exterior. E, ao mesmo tempo, o produto importado começa a ficar mais barato, porque a inflação dos países em que provém o produto importado pode ser que não exista, ou seja, menor do que aquela que está existindo, digamos, no Brasil. Então, evidentemente, o efeito da inflação é exportar menos, porque os produtos exportados vão ficar mais caros, e importar mais, porque o produto estrangeiro está ficando mais barato. Ora, exportar menos, importar mais, significa ter um saldo, muito provavelmente um saldo negativo no balanço de pagamentos. Ainda reforçado pelo fato de que, com inflação, a taxa de juro real, essa é outra noção importante, fica negativa. A coisa é muito simples. Vocês têm uma taxa de juros, que a gente abrevia com a letra I. I é a taxa de juros. Essa taxa de juros, vamos dizer, num certo momento, é 10% ao ano. Se a inflação também for 10% ao ano, a taxa de juros real é zero. Quer dizer, quem tomou 100 emprestados, no fim do ano paga 110, mas a possibilidade de comprar com 110 é a mesma que era de 100 antes. Então, o juro não pagou. Tá certo?